Saudações esmeraldinas, Bahia e Goiás na Fonte Nova, jogo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro que promete fortes emoções. E olha, se segura aí que eu acho que vai ter muito gol, hein? Posso estar errado, mas tendo em vista o que esse jogo significa para ambos os lados e tendo em vista o que cada treinador pensa de futebol, olha, eu acho que vamos ter aí fortes emoções, pelo menos. Então, eu quero que você confira porque eu acho também porque eu acho o Bahia um time interessante, tenho acompanhado bem aqui nesse vídeo do Verde 33. Convido você que não é inscrito no canal a se inscrever. Sejam todos sempre bem-vindos e bem-vindas. Quem já conhece o trabalho pode deixar seu like aí para não esquecer, porque reforça o engajamento. Quem não conhece ainda, assiste até o final aí. Se gostar, deixa o seu like também. É um trabalho que a gente faz aí desde 2009. Antes era escrevendo, né, digitando aí no blog, primeiro no portal Esmeraldino, depois pela ESPN, também no portal lá do ESPN FC, desculpe. E agora aqui também nesse canal no YouTube, falando mais do que escrevendo. Mas enfim, de vez em quando dou uns pitacos no Twitter, em alguns grupos também de esmeraldinos. Se você tem algum grupo que quiser colocar também o Verde 33, só mandar aí o link pra gente, que a gente vai lá e posta também sempre que tiver novos vídeos, ok? Enfim, eu sou o Helder Dias também, nem me apresentei, né? Eu sempre me apresento, mas de vez em quando eu esqueço. O Goiás, ele tem hoje um jogo muito importante em Salvador, porque o Bahia, ele deve disputar com o Verdão até o fim do campeonato, mais ou menos o mesmo lugar ali. Lógico que eu espero que ambos evoluam, gosto muito, acho interessante esse time do Bahia e estou muito curioso para ver como vai ser esse jogo de hoje, porque é um time que tem um treinador diferente, também mais um português no futebol brasileiro, Renato Paiva, que é um treinador que passou pelas categorias de base do Benfica durante muito tempo lá no Benfica, depois dirigiu o time principal durante alguns meses e de lá saiu para fazer carreira no futebol mexicano e também no Equador, principalmente no futebol mexicano, foi, salvo engano, no León. E lá no Equador, num time que para mim é um exemplo de administração, de gestão de futebol e gestão administrativa também, que é o Independiente del Valle, que está aí sempre surpreendendo os brasileiros, né? Já ganhou Copa Sul-Americana do São Paulo, já teve vitórias importantes, principalmente aí em São Paulo e no Rio, jogando Libertadores. É um time muito interessante de se observar pela gestão que eles fazem, desde a categoria de base, a história do time de contratação, tudo isso envolve algo muito interessante. Eu acho que o Bahia está entrando nessa também, e acho que o Renato Paiva é um sintoma, vamos dizer assim, disso. O Bahia, para quem não sabe, está sendo adquirido aí, né? Já foi pelo mesmo grupo que detém a franquia aí, vamos dizer assim, do Manchester City. Tanto é que o Bahia, de vez em quando, vocês vão observar que vão jogar com aquela camisa celeste, né? Por dizer assim, igual a do City, do virtual, né? Virtual campeão aí da Champions League pela primeira vez, dirigido pelo Guardiola. Não acredito que a Inter de Milão tenha alguma chance. Se ganhou, para mim, final antecipada foi com o Real Madrid. Mas o Renato Paiva vem nesse projeto. E o que eu vejo é o Bahia sempre jogando muito para frente, principalmente em seus domínios, né? O Bahia está sempre querendo ter o controle do jogo. Às vezes se dá mal, como na partida com o Santos pelo Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro, que perdeu de 3-0, e às vezes faz jogos muito interessantes mesmo perdendo, como foi a derrota para o Flamengo também pelo Brasileiro. A última rodada foi um 3-2, e olha, eu vou falar para você, operaram o Bahia naquele jogo. A questão do VAR, eu já falei em outros vídeos aqui, o VAR, ele está alimentando uma coisa muito negativa para mim no futebol, que é a influência do time mais poderoso. Então, em lances de interpretação, o juiz interpreta do jeito que ele quer, né? E aí o VAR deveria ir lá e falar: peraí, você não quer uma segunda opinião, não? Vamos dar uma olhada aqui e chamar o árbitro principal da partida para olhar. Isso, o que acontece? O VAR tem também
uma questão de respeitar o lance interpretativo. Só que tem lance que não é interpretativo, que o juiz errou mesmo, né? Então, por exemplo, contra o Bahia, o próprio Bahia, no jogo anterior, o juiz dá um segundo cartão amarelo, salvo engano, para o Rezende, do Goiás. Eu não sei, foram 2 jogadores expulsos, eu não sei se foi o Rezende ou se foi o Cauã não, Canu. Eu acredito que tenha sido o Rezende, num lance com o Gabigol, em que ele joga a mão para trás e o Gabigol simula que foi agredido e o juiz vai lá e dá o segundo amarelo para o Rezende, num lance em que deveria, aí sim, porque que eu acho que tem certas coisas, já discuti isso com vocês, no futebol, que deixa a gente meio cismado. O VAR não pode interferir na aplicação do amarelo em si, de um segundo amarelo, que vai levar o jogador à expulsão, obviamente. Mas se for jogada de vermelho direto, ele pode entrar em campo e falar: ó, juiz, você não deu nada aí, ou só deu amarelo, eu acho que dá uma olhada aí, que você pode tirar esse amarelo, e pode dar um vermelho direto. Enfim, esse tipo de lance que acontece, que leva a alguma interpretação, tem sempre ajudado os times maiores, né? E alguns lances que não são interpretativos, que são simplesmente erros, como aconteceu no meio de semana na Copa do Brasil, em que o Palmeiras ganhou um pênalti na arbitragem do quase sempre incompetente Wagner do Nascimento Magalhães, que apitou inclusive Goiás e Palmeiras aqui, prejudicou o Goiás naquele lance da expulsão do Lucas Alter. Lá também prejudicou o Fortaleza num pênalti que não existiu, e ele marcou e o VAR não chamou para ele revisar. E aí ficou aquela coisa de interpretativo. Não tinha nada de interpretativo, não foi pênalti, né? E além de tudo, depois deu gol pro Rony. Na cobrança de pênalti, ele deu gol pro Rony em vez de dar o gol pro Rafael Veiga. Vai entender o que ele quis, né? Mas no mínimo, muita incompetência. Acho que mereceu uma geladeira. E aqui fica um desabafo, muito tempo aí, um parêntese muito grande, sem falar do Goiás e do Bahia. Mas, enfim, é uma indignação que vem aumentando com essa sequência de jogos em relação à arbitragem brasileira. Enfim, Bahia, para mim, o ponto forte do Bahia é o ataque, que não é o ponto forte do Goiás. O Bahia tem Vitor Jacaré, que desde o ano passado vem fazendo muito pelo Bahia. Tem o Everaldo, que estava no Kashima e voltou para cá. O Everaldo jogou em 2017 pelo Atlético Goianiense, né? Tem o Cauli, que é um jogador muito interessante, porque ele não jogou praticamente no Brasil. Ele jogou no futebol alemão pelo Colônia e pelo Duisburg, e depois foi para o Ludogorets, na Bulgária. Ficou lá algumas temporadas e veio para cá e está surpreendendo para mim. Um destaque do Bahia, e compensa ficar de olho nesse jogador, né? O Cauli, que tem 27 anos. E também tem o Tassiano, que estava no Grêmio, também tem feito partidas muito boas. É um jogador que também ajuda muito. É uma espécie de armador que também faz uma função de volante e ajuda muito. Ele até estava improvisado nesse jogo contra o Flamengo, que eu falei, quando foram expulsos 2 defensores do Bahia. Ele foi lá para trás e jogou até de zagueiro. Então, um jogador muito versátil. Então, Bahia, do meio para frente, tem o Biel também, né? O Biel, que era do Fluminense, depois foi do Grêmio, também bom jogador, faz muito gol também. Então, do meio para frente, o Bahia tá bem. E além do que, tem a bola aérea, que tem o David Duarte, ex-Goiás, que a gente sabe a capacidade que ele tem de cabeceio, a altura que ele tem, né? E diante da defesa do Goiás, que vem se mostrando, como a gente viu contra o Paysandu, ainda que a gente trace os senões ali daquele jogo, né, que era um jogo que o Goiás, para mim, dosou o ritmo, mas a defesa não pode falhar, o Bruno Melo não pode falhar como falhou naquele jogo. E contra o Bahia, com a bola aérea que tem, com jogadores como David Duarte, isso pode ser realmente fatal. Mas o Bahia também tem defeitos na defesa, e mais do que isso, joga sem o Canu e sem o Rezende. O Rezende, que jogou pelo Goiás aqui, né, que ajudou o Goiás na temporada de 2021 a voltar para a Série A, né? Bom jogador também. E o Canu também não joga, o Canu, que é o capitão do time, zagueiro. Então, tem essas dificuldades. Tem também o desfalque do Iago Felipe, também ex-Goiás, que está machucado. E, enfim, então,
do meio para trás o Bahia está complicado. Isso pode ajudar o Goiás, que não tem um ataque tão eficiente, mas vai aí com um desfalque do Vinícius, para mim, apesar de muita gente contestar, um jogador importante. E também tem o Morelli, que vai fazer muita falta no meio. Eu não vejo o William Oliveira nem o Felipe Ferreira como substitutos à altura, então nós vamos padecer com isso. Tem a volta do Diego, que não jogou no meio de semana, e a defesa recomposta totalmente. Tadeu, no gol, voltando depois desse período aí por conta da fratura no dedo, e os 4 da defesa, ali o miolo com o Lucas Alter e o Bruno Melo, e as alas ali também com o Sander, que para mim tem sido um dos destaques do Goiás nessa temporada, feito bons jogos, tem dado um apoio muito, é uma peça ofensiva muito importante por aquele lado, e o Maguinho também, que ninguém pode negar, que depois de tanta crítica também está sendo uma peça ofensiva, como foi no jogo contra o Botafogo, muito bem usada pelo Emerson Ávila. Emerson Ávila, que aí a gente fecha isso, que também não é de deixar o time jogando atrás. Eu acho que ele vai buscar os 3 pontos, vai tentar surpreender o Bahia, e aí nós temos possibilidade de ter muitos gols nesse jogo. Não acredito aí que a gente tenha menos de 2 gols nesse jogo, Pelo menos 2 gols, de 2 gols para cima, e acho que os 2 goleiros vão ser vazados, Espero que o do Bahia mais que o nosso, mas enfim, vamos ver como será. Quero saber também de você a expectativa para o jogo de logo mais. É o primeiro jogo da rodada, às 16 horas, Transmissão, acho que só pelo Premier. Mas quero saber de vocês. O que vocês acham da partida de hoje? O Goiás, para mim, tem uma certa chance de trazer. Acho um placar totalmente imprevisível. Só acho que vai ter muito gol. Pode ser que eu esteja errado, mas quero que você deixe a sua opinião aí. Desde já, bom jogo pra gente. Bom fim de semana a todos. E vamos seguindo aí. Depois amanhã a gente volta aqui para comentar como é que foi esse Bahia e Goiás, ok? Um abraço, até a próxima.